Olá, meus amigos, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. O link do meu canal de música tá na descrição. Eu tinha colocado no último podcast, mas eu não tinha, aliás, colocado no último podcast. E aí um ouvinte veio comentar, porque eu tinha feito exatamente o que eu estou fazendo nesse podcast. Ah, tem o link na descrição, vai lá, vai no canal, dá uma força e tudo mais. Aí o ouvinte falou, cadê o link? Tá na música que você postou aqui. Aí que o jumento aqui foi ver que eu não tinha colocado o link. Eu fiquei fazendo o merchan do outro canal e não coloquei o link. Então eu vou tentar ser menos burro dessa vez e vou colocar o link. E ele vai estar na descrição. O link vai levar para o canal ou talvez para a última música que eu postei. E daí vocês se inscrevem lá e me deem aquela força. Nesse canal eu já tô com 130 inscritos e naquele eu tô com 33. E vamos ver se eu consigo, cara. Vamos ver se eu consigo ganhar uma grana ou simplesmente ganhar uma fama ou simplesmente, sei lá, ser conhecido de alguma forma, porque no fim das contas é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu não fiz. Por quê, né? Por que que a gente faz isso? Porque a gente tem coisas que a gente quer fazer, pode fazer tranquilamente e não faz. Por quê? Por que que a gente é assim? Eu não sei. Eu crio músicas desde os meus 17 anos. Eu escrevo também desde a cidade. Eu animo. Eu sempre tive uma veia artística, eu nunca botei isso pra frente. E é claro que tem toda aquela questão de você morar em um país desprezível, um país onde você tem que se fuder de todas as formas possíveis, onde até engenheiros estão tomando no rabo, quem dirá artistas. Então, provavelmente isso teve uma forte influência, mas não é desculpa, porque dava para fazer mesmo que de graça, como no fim das contas eu fiz. No fim das contas eu tive uma passagem artística. É que a real é que eu sou um cara que tenho a veia artística o suficiente para saber o que é bom e o que é ruim, mas eu não tenho a veia artística o suficiente para de fato ser um puta de um artista, um puta de um cara talentoso. E, e daí, eu sempre, por exemplo, desenhar, eu sempre fui um péssimo desenhista, tanto que eu desenhava só bonequinho de palito. Só que daí existe um negócio chamado pivote, e para quem não sabe o que é pivote, pesquisa aí Xião Xião, X-I-A-O e depois você repete duas vezes X-I-A-O, Xião Xião. Pesquisa Xião Xião e você vai saber o que eu estou falando. E aí existe um programa chamado Pivote, que é basicamente um programa de animação que você consegue fazer isso de uma forma mais fácil. E, cara, eu fiz muitas animações. Talvez eu deixe até na descrição esse canal. Foda que esse canal tem o meu nome, mas foda-se também, né? Eu vou deixar na descrição. E, e nesse canal tem todas as minhas animações, desde o início até as últimas. Então, desde das animações onde eu era péssimo até nas que, na minha visão, eram boas. Só que é assim, era animação com boneco de palito. Por mais boas que elas fossem, não tinha nenhuma profundidade artística, não tinha um enredo, era só lutinha animada. Então era uma arte simples, mas não deixava de ser uma arte, porque dá trabalho fazer animação, dá trabalho fazer aquela porra. E cara, eu lembro que eu fiz uma animação de 4.000 frames, cara. Eu fiz uma animação de 4.000 frames. Frames, para quem não sabe, é, é o quadros. Então, uma animação, por exemplo, uma animação tem 24 quadros por segundo, ou seja,
em um segundo passam 24 quadros. E daí cada quadro você vai mudando um pouquinho e assim você vai fazendo. E é um trabalho muito cruel, porque se você fizer bem, você consegue fazer um negócio legal, só que o tempo e o custo-benefício é muito ingrato para animadores, porque pega esse próprio Xião que eu falei, cara, provavelmente o cara demorou uns 2, 3 meses para fazer um negócio de 3 minutos. E a gente vive numa época onde, sabe, foda-se, é só mais um vídeo. E é isso aí. É... Então, por exemplo, gravar um podcast de qualquer jeito é um negócio que eu faço brincando. Gravo 40 minutos de, entre aspas, conteúdo, sem precisar fazer um esforço hércules. Agora, animação não. Para eu fazer uma animação de 40 minutos, meu Deus, ia ser uns 40 mil frames. Cara, tranquilamente ia demorar mais de um ano para eu terminar aquilo, sendo que um podcast eu vou, gravo. Se o podcast durar 40 minutos, o meu trabalho para fazer o podcast foi 40 minutos. Talvez assim, chutando para cima, mais meia hora para editar e postar e deu. É, e violão, música, meio que é assim também. É uma coisa rápida e prática, diferente. As artes visuais sempre foram mais ingratas, se você parar pra pensar bem. Cara, um pintor, às vezes o cara demora, um pintor, um escultor, às vezes o cara ele demora 6 meses, um ano para fazer uma escultura ou uma pintura, e de repente, tá, você olha, você pensa legal, e você segue a vida. Você pode até pensar, caralho, que negócio incrível, mas acabou. Você tem ali alguns segundos de contemplação e acabou. O cara às vezes demorou anos para fazer aquilo, para as pessoas contemplarem por alguns segundos e continuarem vivendo a vida delas. E, e com música já não é assim. Porque a música, por mais que dá um trabalho, não é um negócio que a pessoa vai olhar por alguns segundos, vai dar uma contemplada e deu. É um negócio que a pessoa ela vai ouvir, ela vai ficar pelo menos uns 3, 4 minutos envolvida naquilo. Ela vai querer ouvir de novo porque que vai causar sentimentos nela. É uma coisa que vai envolver mais a vida da pessoa e é uma coisa mais rápida de ser feita. Podcast então se fala. E eu acho que esse foi um dos primeiros motivos de eu ter largado as minhas ambições artísticas, vamos dizer assim. Como é que é a palavra? É blazer. É blazer falar, eu sou artista. É meio blazer, mas ao mesmo tempo é meio clichê falar que todo mundo é artista. Então eu fico meio que numa sinuca de bico. Mas o que eu tô querendo dizer é que a minha, entre aspas, motivação artística, meu eu artístico, ele começou a se desmotivar ali porque começou a explodir um monte de cara fazendo vídeo na internet. O que não deixa de ser talvez um tipo de arte, só que é um negócio muito mais simples e muito mais fácil de fazer. E os caras começaram a ganhar milhões de visualizações, mostrando a cara, ficando famoso, ganhando dinheiro. Enquanto eu estava fazendo ali animação com boneco de palito, que às vezes eu demorava 2 meses para fazer um vídeo de 2 minutos e não ter reconhecimento, entende? Porque não vai ter, porque é um negócio, sabe? Você pega a pintura mais realista do mundo, não vai, entendeu? Aquilo não vai dar status, dinheiro. Talvez dê, mas nunca tanto quanto um cantor famoso, um youtuber famoso, um cantor de rock famoso. Não vai, não adianta. O mesmo status, o mesmo prestígio, não vai, não adianta.
Eu acho que o artista visual ele se doa muito mais de uma forma muito mais impessoal. Ele, ele nunca vai ter o mesmo prestígio que um cara que é cantor ou que um cara que é, sei lá, um cara que faz vídeo pra internet. Não vai, entendeu? E é isso, e a vida é isso. Mas eu tinha também, eu também tinha, antes de tentar esse canal de animação, eu tentei um vlog, eu já falei aqui em alguns podcasts passados, que também não deu certo, porque eu não soube lidar com críticas, então não é como se eu não tivesse tentado o caminho tradicional também, e talvez eu tenha ido para essas artes mais visuais, justamente porque eu queria me expressar de uma forma mais anônima e você fazer uma animação, ou um desenho, ou uma pintura, é uma forma perfeita de você expressar os seus sentimentos se mantendo incógnito, se mantendo anônimo. E eu não sei nem se incógnito e anônimo são sinônimos, mas eu quis usar essas duas palavras juntas para parecer mais inteligente do que eu realmente sou. Não me julgue, mas de qualquer forma é... Agora eu estou voltando a querer me expor mais e eu vou estou fazendo essas músicas porque eu descobri que é incrivelmente fácil, pelo menos para mim, eu não sei como é que é para outros compositores, mas a verdade é que é um negócio incrivelmente simples essas músicas, elas simplesmente surgem e é claro que antigamente elas surgiam provavelmente desse jeito, mas o cara tinha que pegar a guitarra, tinha que colocar um baixo, uma bateria, e daí que o cara lançava. Mas hoje os tempos mudaram, então eu acho que compensa mais você fazer músicas mais cruas, mais simples, só com violão, sem baixo, sem guitarra, sem baterias, se você não tem condições, e ir postando. E é isso que eu tô fazendo. E tá dando bastante certo. E se você pensar bem, primeiro que hoje em dia tem cara que tem cara que bota uma batida de funk, canta alguma coisa desafinada e faz sucesso. Só que esses aí eu não conto tanto porque eu acho que tem uma espécie de lobby que favorece esse tipo de cara e provavelmente de cada cara desses que faz sucesso tem uns 1000 que estão fazendo a mesma coisa e não vão fazer sucesso. Porque eles só precisam pegar um desses caras, jogar no estrelato para falar, ó, isso aqui dá certo, isso daqui faz sucesso, mas não faz sucesso. Mas eu acho, é um palpite, posso estar errado, que tem uma pressão para esse tipo de perfil fazer sucesso, para o povão entender que o povo que não para que ter cultura, para que estudar, para que tentar desenvolver uma arte mais complexa, se o que está fazendo sucesso é isso e de fato é só isso que realmente faz aquele sucesso pesado de 100, 120 milhões de visualizações. E em parte disso é porque as pessoas elas a internet ela é muito democrática e a democracia ela reduz tudo ao mínimo denominador comum. Então a inteligência das pessoas é medida por baixo e isso é um dos pontos que favorece isso. Mas eu acredito que não é só isso, porque está cheio de exemplo de povos que de coisas culturais. É só voltar 40, 50 anos e ver que mesmo as músicas do povão naquela época elas eram diferentes. Elas eram simples, mas elas não eram escrachadamente estúpidas como são hoje, como são nos dias de hoje. Então eu acredito que tem sim uma pressão para querer mostrar isso como padrão e já mostrou, já deu certo. Mas se você voltar uns 20, 30 anos atrás, se você vê, por exemplo, músicas como Smells Like Teen Spirit, ou até uma mais simples ainda, é Yesterday. Cara, Yesterday é literalmente uma música voz de violão.
A música oficial, a gravada, ela acho que ela tem, eles florearam mais a música, colocaram mais alguns instrumentos, mas se você vê o ao vivo do Paul McCartney em 1964, tocando Yesterday, cara, é ele e um violão. É ele e um violão. Ícone, até hoje, a música. E uma música muito bonita. E então assim, é uma coisa, é uma arte que quando vai e sai, sai. Não precisa, você não tem todo aquele esmero que uma arte visual tem, e é uma coisa às vezes até mais visceral. E tem potencial, pode não acontecer, mas é uma coisa que se não acontecer, pelo menos você tem ali um memorial seu, você tem o seu museuzinho, o seu museu pessoal para você, sei lá, mostrar para os seus parentes, para os seus filhos. Se bem que hoje em dia tá difícil alguém ter filho, mas se por um milagre acontece, você tem alguma coisa para mostrar para eles, ó. Quando eu era jovem eu fazia isso aqui. Isso daqui que é meu, entendeu? É diferente do cara que, sei lá, do pai que ele trabalha em uma fábrica e o cara é advogado, ele não tem nada que é dele. Ele tem um emprego, mas nada que ele possa falar e falar, ó, isso aqui é meu. Quando eu falo meu, não é nada material, é tipo algo que eu fiz pro mundo. Na pior das hipóteses, você vai ter feito algo pro mundo. E na melhor das hipóteses, você fica rico e famoso. Então não tem por que não fazer aquilo lá. E eu tô fazendo um podcast inteiro falando sobre o outro canal, sobre essas músicas. Porque daí quem sabe o número de inscritos aumenta, já que eu estou falando tanto disso aqui, e as músicas lá também começam a ter mais visualizações. E, e é incrível que no fim das contas é só fazer. Eu podia ter começado a fazer essas coisas aos 17 anos, passou pela minha cabeça, mas eu fui por outro caminho e eu nem me lembro por quê. Isso que é o mais triste, entendeu? Quando você é muito novo, tomar decisões muito jovem é uma coisa, é basicamente tomar uma decisão bêbado, entendeu? Eu tenho a nítida impressão que todas as decisões que eu tomei antes dos 20 anos, eu estava completamente bêbado. E daí no dia seguinte você acorda de ressaca, você pensa por que que eu fiz isso? Mas que decisão de merda que eu tomei. Porque mas você tava bêbado. O bêbado, o o cara que tá de ressaca, ele tem, né? Ele sabe, ó, por que que eu tomei essa decisão? Porque eu tava bêbado. Então tá bom. Mas você olha as suas decisões no passado o jovem é um bêbado. Basicamente isso, o jovem é um bêbado. O jovem é um bêbado e um bêbado que não sabe que tá bêbado, que é pior ainda. E é um bêbado constante. Ele não fica sóbrio nunca. Ele está constantemente bêbado, fazendo merda atrás de merda. É por isso que antigamente, eu não sei na verdade como é que era antigamente, mas antigamente, só quando o patriarca da família morria que os mais jovens assumiam. E no fim das contas tem que ser, porque, cara, tem aquela questão que o tiozão, quando eu falo tiozão não é meu tio, é o tiozão da internet, o ex-tio Miguel. Que o cara fala que ele gosta de apertar nessa tecla e realmente faz bastante sentido, é, que o córtex ele não está completamente formado até os 25 anos. E o córtex ele é responsável pela tomada de decisões. E realmente eu sinto que só agora que eu tô para fazer 26 anos é que eu realmente tenho a capacidade de tomar decisões como um ser humano. Porque se você perguntar para mim por que você escolheu tal faculdade, tal curso, eu até vou saber responder,
Mas por que quando eu vi que as coisas estavam dando errado, eu não mudei a rota, eu não mudei de atitude? Por que eu não mudei muito mais cedo? Eu não vou saber explicar. Eu simplesmente não vou saber explicar. Porque quando você é jovem, você é meio que um NPC, você vive no modo automático. Você segue a boiada. E tem gente que segue a boiada sempre, mas basicamente quando você é jovem, você é um NPC. E você é um NPC que você acha que você não é. Você acha que você sabe. Você acha que você é o cara e que você sabe o que você está fazendo, mas você não sabe de porra nenhuma. E eu até lembro do que me levou, por exemplo, a escolher a minha primeira faculdade, mas eu não ponderei sobre isso. Eu coloquei alguns pontos positivos, que eu escolhi uma faculdade de TI, eu escolhi a faculdade de SI. E por que eu escolhi? Ah, estava trabalhando como suporte. Aí eu pensei, por que não? Formatei os computadores, deve ser isso. Eu gostei. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. E foi isso aí. E daí de certo deve conseguir trabalhar home office. Eu quero trabalhar e poder viajar ao mesmo tempo, vou fazer. E foi isso aí. E foi seguindo. E não estava necessariamente errado, mas foi uma decisão simplista ou simplória, não sei. Foi uma decisão simplória de um adolescente. E o resultado foi ruim. Eu não vou colocar isso tudo na culpa da minha pouca idade, porque tem gente que eu não sei como, eu não sei por que milagre, consegue tomar decisões acertadas desde muito cedo. Mas eu acho que nesses aí são dois tipos que tomam, que são ou pessoas que tipo têm uma família muito estruturada, mas não só estruturada, uma família que meio que quer que a pessoa siga a linhagem. Então o pai chega pro filho e fala, ó, você vai fazer direito, que você vai trabalhar aqui, e acabou. Tipo, o filho não tem muita escolha, é aquilo ali e foda-se, entendeu? Ele vai seguir os passos da família e é isso aí. Ou o cara que é muito pobre, se fudeu muito desde muito novo, então por mais que ele ainda não esteja completamente racional, aos 17, 18, ele tá com tanto sangue no olho para sair da situação que ele meio que sabe exatamente o que fazer, porque racionalmente ele não conseguiu captar, mas como ele se fudeu muito na vida, emocionalmente ele já sabe por instinto o que ele tem que fazer, onde é que ele tem que ir, qual faculdade fazer, e o cara se dá bem, entendeu? Porque o cara tá emocionalmente calejado, não é que o racional do cara já tá formado, mas como o cara tá mais calejado emocionalmente, o cara meio que vai por instinto e acerta, porque o instinto do cara tá mais afiado. Agora um cara que não tem uma família de, de história, onde a maioria, tipo, família de médicos, família de advogados, ou um cara que é mais tranquilo, não é um cara que cresceu. Se bem que o cara que cresceu pobre, a maioria não caleja, não. A maioria vai pro crime, ou engravida alguém cedo, vira peão e acabou. Então, no fim das contas, é válido ainda essa questão de você ser um bonobo ambulante quando você tem 17 anos, porque até o cara pobre que ele consegue vencer na vida e passa numa boa faculdade aos 17, esse cara é uma hiper exceção, se você for para pensar bem, e a maioria das pessoas não são assim, ainda mais no Brasil. Mas é isso. Agora com 25 anos, eu enfim virei um cara. Nos primeiros podcasts eu vivia falando, porque eu ainda sou moço, mas eu sei que daqui a alguns anos eu vou ser só um cara. E aconteceu. Eu virei só um cara e eu sou um cara que está tentando retomar antigos propósitos e antigos objetivos e por que não antigos sonhos para tornar a vida mais mais tancável.
mais suportável. É isso, acho que foi um podcast bom, deu para dar uma divulgada legal no outro canal. Eu acho que rendeu um assuntinho interessante e até o próximo programa. Aliás, outra coisa também, eu gravo esses programas no carro e eu tava com plano de gravar, eu tô com plano de esse novo ano gravar toda quarta e toda sexta. E daí quando eu tava pensando, eu vou começar a fazer agora, o carro vai para conserto e eu vou ficar uma semana sem o carro e o carro é o único lugar que eu tenho para gravar. Eu sei que é Playboy Problems, mas é isso aí. Então, bem quando eu decidi que eu vou gravar 2 vezes por semana, eu vou ficar sem o carro para poder gravar por um tempo. E eu não sei se eu vou achar outro lugar para gravar, mas é isso. Mas de qualquer forma, o carro vai voltar em uma semana, não é nada, não é o fim do mundo também. E de qualquer forma, eu tô com plano de tentar gravar todas as quartas, postar na verdade, gravar não necessariamente, mas postar todas as quartas e todas as sextas, porque quarta-feira é o meio da semana e sexta-feira é o final de semana. Então o cara tá quarta-feira, o cara tá cansado, o cara tá, sabe, a semana tá arrastada, o cara tá trabalhando, mas ainda falta 2 dias para chegar ao final de semana. E o cara tá naquela mesmice que assim, segunda-feira o cara voltou pra rotina, mas o cara tá com energia, porque o cara chegou no final de semana, o cara tanca fácil, segunda, aí vem terça, o cara começa a ficar um pouco cansado, aí vem quarta virou rotina já. Aí o cara tá meio parado, tá naquela, tá indo trabalhar, tá voltando pra casa. A vida tá meio cinza, entendeu? Aí aparece meu podcast, uma novidade, o cara escuta, o ouvinte escuta, aí beleza. O ouvinte fica feliz, aí vem quinta-feira, o ouvinte termina o podcast quinta, né? Que o podcast às vezes você demora mais de um dia para ouvir tudo. Eu mesmo às vezes demoro 3 dias para ouvir um podcast. E aí, sexta-feira, legal, e ainda tem mais um podcast Novo Mundo, e o ouvinte fica feliz, eu fico feliz, e todo mundo fica feliz. E eu estou pensando em fazer assim. Comentem se vocês gostaram dessa programação, se vocês preferem, ah não, fica melhor domingo, porque domingo é um dia chato, ou então, domingo e terça, porque não sei o que. Eu não sou muito de pedir para comentar aqui embaixo, mas dessa vez comentem quais dias seriam melhores, qual programação seria melhor, para ter uma ideia. Mas por enquanto, quarta e sexta parecem bons dias. E é isso. Falou!